Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus andava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse para Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Santo é teu nome, Jesus, e glorificado és tu pela tua palavra, que agora vamos compartilhar com a tua igreja, com a tua noiva. Nos abençoe mais, Jesus, que eu ache graça a seus olhos e possa também com o teu povo compartilhar dessa palavra, para que possamos crescer na sua presença. Fala conosco segundo aquilo que o Senhor propôs em seu coração, e que a sua vontade continue se cumprindo nesse lugar, em o nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento. Esse texto ele fala da pesca maravilhosa. É um texto bastante conhecido de toda a igreja. Todos que estão aqui possivelmente já ouviram falar acerca desse texto, ou já leram esse texto, ou já viram uma pregação nesse texto. Mas eu queria compartilhar com você algumas coisas que Deus compartilhou comigo nesse texto. Eu quero compartilhar desse alimento com você nessa noite, nesse lugar. Aqui no versículo 1 do capítulo 5 de Lucas vai falar: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Se você começar a ler a Bíblia a partir do capítulo 1 do livro de Lucas, e você vai ver que até no capítulo 4, Jesus está então ali iniciando o seu ministério. Ele está começando a caminhada dele, está no início de tudo. No capítulo 4 ele havia acabado de vencer a tentação no deserto, e ali ele começa a sua caminhada pela Galileia, ele começa o ministério dele. Só que quando você chega no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 30, você vai perceber que Jesus ele é rejeitado na sua cidade. Ele é rejeitado naquele lugar. Ninguém queria ouvir a voz do Senhor através da boca de Jesus. E no versículo 29 do capítulo 4 de Lucas, eles queriam matar Jesus. Eles levaram Jesus, por não quererem mais ouvir a palavra que Jesus estava pregando, pegaram Jesus, levaram para um alto monte e iam jogar Jesus lá de cima, os da sua própria terra, e iam fazer isso com ele. E Jesus estava no começo do ministério dele, estava no começo do cumprimento do chamado dele. Só que a gente continua lendo o texto e vamos ver que Jesus então ele se desvencilha daqueles homens, ele desce aquele monte e continua a fazer a missão dele. Eu não sei você, eu não sei como é que está a sua vida, mas pode ser que já tentaram te matar no começo do seu ministério, já tentaram matar você no começo da sua caminhada.
Deus te deu uma missão, Deus encheu sua boca, encheu seus lábios com a palavra dele, Deus te encheu de poder, e você foi cumprir o chamado que Deus te deu, mas tentaram calar a sua voz, tentaram fazer você parar, tentaram fazer você desistir. Já no início do ministério de Jesus, tentaram parar Jesus. Se tentaram parar Jesus, por que não vão tentar parar você? Por que não vão tentar parar a mim? O inimigo sempre vai tentar parar a voz que clama e fala do nome do Senhor. Só que Jesus aqui, querido, ele não deu atenção para aquilo que falavam a respeito dele. Aqueles que eram do povo dele, da casa dele, rejeitaram ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós ministramos hoje no começo do culto. Não importa o que o mundo fala a seu respeito, o que importa é que Deus falou que você é sacerdócio real, que você é geração eleita, que você é nação santa, que você é povo de propriedade exclusiva dele. É isso que importa. Não importa se seu pai não te ama, se sua mãe te abandonou, se você está passando por conflitos, se falaram mal de você, nada disso, absolutamente nada disso importa. O que importa é quem você é para Deus. Quem você é para Deus? Quem você é para Deus? Quem? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, aleluia. Tentaram parar Jesus no começo do ministério dele, tentaram parar Jesus no começo da chamada dele. Quando ele começou a cumprir o chamado dele, tentaram parar ele. Ei, querido, vão tentar te parar, só que se você não sair da frente, passa por cima, em o nome do Senhor Jesus, porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Você está ouvindo isso? Aleluia. E ele saiu dali, desceu para o Cafarnaum, foi na sinagoga, expulsou um monte de demônio, e continuou fazendo cumprir o chamado dele, o ministério dele. E um dia, ele chega aqui em Lucas capítulo 5, verso 1, ele está perto ali da praia do mar, do lago da Galileia, e a multidão o cercava e o apertava. E ele ministrava aquela multidão, ele continuava curando, ele continuava libertando, ele continuava anunciando o reino de Deus, ele continuava cumprindo o chamado do ministério dele. Ele continuava naquele lugar, e a multidão o apertava, e a multidão o cercava. Porque aqueles que tentaram parar Jesus não puderam fazer isso, porque Jesus é maior do que todas as coisas. Ele venceu a morte, e ele nos fez mais que vencedores. Você precisa crer nessa palavra, igreja, em nome de Jesus. Você está entendendo o que ele está falando? Vão tentar parar você, é isso que ele está falando, mas não desista. Mas pastor, não tem ninguém para me ajudar. Jesus estava sozinho, era ele e o Pai, era ele e o Espírito Santo. Não tinha nenhum discípulo com ele aqui, não tinha nenhum apóstolo com ele aqui, ele caminhava sozinho. Até aquele momento, quando tentaram matar Jesus, só ele cria no que ele falava. Só que por não desistir de continuar falando, ainda que tentaram matá-lo, ele chega aqui em Lucas capítulo 5, verso 1, e já tem uma multidão cercando. Se você não desistir nos seus primeiros passos, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. E chega no versículo 2, o texto vai dizer o seguinte: e viu 2 barcos. Quem viu? Jesus. Aonde? Perto da praia. E os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Agora você pensa comigo, Jesus está na praia, na beira da areia, a multidão está ali, aquele furdunço de gente, e demônio é expulso, e gente é curada, e paralítico é curado, e surdo começa a ouvir, e mudo começa a falar, cego começa a ver, porque a Bíblia vai dizer que ele continuou operando os milagres. E ali está acontecendo um avivamento no meio daquela multidão, amém ou não amém? Só que a Bíblia diz que ele olhou para a praia, olhou lá para a beira do mar, e viu 2 barcos, e viu a tripulação dos 2 barcos, fazendo o quê? Lavando redes, organizando o barco, e sem ter pego peixe algum. Enquanto tem uma multidão sendo abençoada por Jesus, ali tem 2 barcos, que trabalharam a noite toda e nada pegaram. De repente você está olhando Deus fazer, Deus operar, Deus curar, Deus libertar, Deus agir na vida de um monte de gente, de uma multidão, e você fala: quando vai chegar a minha vez? Será que Ele não está vendo que eu estou necessitado?
Será que ele não está vendo que eu estou precisando do socorro dele? E ele continua no meio daquela multidão. Mas o texto disse, ele estava no meio da multidão, mas avistou os barcos na beira da praia. Ei, Jesus sabe onde você está. E mais, ele conhece a frustração do seu coração. Por quê? Porque aqueles pescadores não tinham pescado nada a noite inteira. E pescador sai ao mar para pescar, querido, para trazer o pão que sustenta a casa por todos os dias. E um pescador, quando sai para pescar e não pega nada, ele volta frustrado. Por quê? Porque aquele pão, aquele peixe, era o pão da casa dele, era o sustento da casa dele. E Jesus, no meio daquela multidão, curando, libertando e restaurando, ele olha para a praia, ele olha para a beira do mar, vê dois barcos, vê duas vidas. Barco aqui é a sua vida. E ele vê a tripulação que saiu do barco e está organizando tudo para deixar o barco ancorado e ir embora descansar de mãos vazias. Essa é a cena que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 5, verso 1 e 2. Uma multidão sendo abençoada e duas vidas, dois barcos, duas famílias com suas tripulações passando por necessidade. Só que Jesus viu os dois barcos. Jesus viu o que os pescadores faziam. Jesus sabe o que passa no seu coração. De repente os pescadores estavam ali lamentando por não terem pego nada aquela noite. E pensando assim, como que eu vou pagar o meu aluguel? Como que eu vou comprar o pão? Como que eu vou comprar o remédio das crianças? Como que eu vou fazer? Eu saí para trabalhar, para exercer o meu ofício e não consegui trazer nada para casa. Aqueles pescadores poderiam estar muito bem pensando isso. E quando olharam, viram lá um homem curando, libertando e restaurando, e falaram assim com a gente: será que nada vai acontecer? Só que o texto fala que Jesus viu os barcos. Ele sempre vê. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que se passa na sua vida. O verso 3 fala assim: Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu para que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Olha que coisa interessante. Jesus viu os barcos no meio da multidão, e a tripulação dos barcos viram Jesus, e estavam de repente murmurando, reclamando: por que não acontece com a gente? Por que a provisão não vem na minha casa? Por que a cura não chega na minha casa? Por que a libertação não chega na minha casa? Quando de repente Jesus deixa a multidão lá e vai em direção daqueles dois barcos. Eu quero falar uma coisa para você: Jesus está vindo na direção da sua vida hoje. É hoje. Porque Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe como é que está a tua vida, cheia de dores, frustrações, lamúrias, lamentações. Porque sempre a grama do meu vizinho é mais verde. Porque sempre acontece com o outro, não acontece comigo. Só que Jesus agora está vindo em direção do barco da tua vida, meu amado. Você pode dar uma glória a Deus? Só que aqui acontecem algumas coisas interessantes. Jesus entrou no barco de Simão. Entrou na vida de Simão. Por que ele não entrou no outro barco? Tinham dois barcos. Por que ele entrou no outro barco? Entrou no barco de Simão. Aí de repente Simão falou assim: alguma coisa vai acontecer, porque pelo menos o meu barco, a minha vida, a minha casa foi escolhida. Agora chegou a minha vez. Aí Jesus fala para Simão: Simão, Jesus não pediu nem permissão para entrar, já entrou. O texto não diz. Ele falou: Simão, afasta um pouco o barco para a água, num lugar raso mesmo. Simão afastou, e Jesus continuou fazendo o quê? Abençoando a multidão. Aí eu aceitei Jesus, Jesus entrou no barco da minha vida, falei: agora tudo vai mudar. Jesus começa a entrar na minha vida, entrar na minha casa, e eu penso que tudo vai mudar, e Ele começa a me usar para continuar abençoando a multidão, e eu nada de peixe. Nada mudou, Júlio. Pastor, depois que eu aceitei Jesus, ficou até pior. Porque nem ir para casa descansar para voltar outra noite para pescar eu posso, tenho que ficar esperando Ele pregar para essa multidão.
Aí a gente começa a caminhar com Jesus, Jesus começa a abençoar a nossa vida, e começa a nos usar a nossa vida para abençoar o outro, e a gente fala, Ele continua curando a multidão, Ele continua libertando a multidão, Ele continua salvando a multidão, mas olha, o meu barco está sem peixe. E Ele continua usando o barco para abençoar a multidão, e a provisão do barco não chega. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? As duas tripulações dos dois barcos estavam cansadas, decepcionadas, limpavam tudo para ir embora, porque já estava de manhã, já tinha passado a hora da pescaria. Jesus entrou no barco de Simão, afasta um pouquinho. Enquanto Jesus ministrava a multidão, Pedro aguardava. Quem está esperando aí? Continue esperando. Garanta que Jesus está no seu barco e pode esperar, porque o texto não termina aqui. O texto segue para o versículo 4. Quando acabou de falar com a multidão, olha a tua Bíblia o que diz. Ele se vira para Simão, ele fala com Simão. Eu não sei se você entendeu, que tem coisas que Jesus trata com a multidão, mas com você é no particular. Do barco de Simão ele falava à multidão, do barco de Simão ele falou com Simão. E olha o que ele falou com Simão: leve o barco para um lugar que é bem fundo, então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Depois de falar à multidão, Jesus fala para Pedro: leva o barco para lugares profundos, bem mais fundo. Eu não sei se você entendeu. Ele entrou no barco de Pedro, Simão, Pedro, afastou um pouquinho para o lugar raso e continuou falando com a multidão. Quando ele libera a multidão e vai falar com Pedro, ele começa falando assim: com você eu trato em níveis mais profundos. Você não entendeu? Para Jesus você não é a multidão, porque Jesus conhece a multidão, e a multidão quer o que de Jesus? A mão de Jesus. A multidão quer a mão, a bênção, a cura, a provisão, a restauração, o serviço de Jesus. A multidão quer isso. E o discípulo quer o coração de Jesus. Só que para conhecer o coração de Jesus é necessário ir a níveis mais profundos. Lá em Ezequiel 47, o Senhor Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, olha aquele homem que está com um cordel de medir na mão, acompanha o que ele está fazendo. E o homem com cordel de medir saiu medindo, até que chegou na beira do rio e mediu 1000 côvados. E falou: Ezequiel, anda esses 1000 côvados. Ele andou os 1000 côvados em direção ao centro do leito do rio. E onde batia a água, diz o texto de Ezequiel, já batia no tornozelo, nos artelhos. O homem com cordel de medir mediu mais 1000 côvados. Ezequiel andou aqueles mais 1000 côvados, já eram 2000 côvados. Onde batia água no joelho. Mediu mais 1000 côvados. Ezequiel andou mais 1000 côvados. Onde batia água? Nos lombos. Tem um mistério aqui. Porque quando o homem do cordel, que saiu com o cordel para medir, aquele que nos mede, que nos pesa, que esquadrinha o nosso coração, Jeová, onisciente, onipotente, onipresente, ele mede mais 1000 côvados e fala: olha só, Ezequiel, até aqui tu veio caminhando, até aqui tu veio no controle da tua vida, do teu barco. Se tu quiser voltar daqui para trás, você pode, mas esse próximo nível que eu vou te levar, não dá para entrar nele, a não ser se for a nado. Quem foi criado para caminhar na terra? O ser humano. Quem foi criado para nadar no rio? O peixe. O que o Senhor está nos ensinando?
que para ir para níveis mais profundos, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que sair daquilo que a minha razão me garante, e mergulhar com passos de fé, para a profundidade de onde Ele quer se encontrar comigo. E não é no meu ambiente, não é onde eu controlo, é onde eu me solto, né? Vamos a níveis mais profundos, falou Jesus para Simão. E depois ele fala: agora, Simão, você e seus companheiros joguem as redes no mar. Olha a resposta de Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Sabe o que Simão está falando aqui? É sério. Não peguei nada. Eu estava quase indo embora. Tu entrou no meu barco sem me pedir. Tu continuou falando com aquela multidão que só queria a sua bênção. Até agora eu não recebi nada. Eu estou perdendo minhas horas de sono para voltar logo mais para pescar. Era isso que ele estava falando. Já orei tanto, já jejuei tanto, já fui tanto culto, já fiz campanha disso, daquilo outro, da cambalhota, da pirueta, da faca no pescoço de Jesus, já fiz campanha de tanto troço, já fui em tanta igreja, já fiz jejum de 55 mil dias, eu já fiz tanta coisa, nada deu certo. Aí Jesus fala assim: não mandei se fosse nada disso, eu estou mandando você lançar a rede agora. Aí Simão fala assim: mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Simão está falando assim: ó, não existe possibilidade de eu pegar nada aqui. Eu sou profissional de pesca, eu tenho uma companhia de pesca, meus amigos são meus sócios, são os melhores pescadores dessa região, e não pegamos nada, no horário certo, da forma correta. Agora quase meio-dia, todo mundo morto de fome. Tu manda jogar a rede? Ó, vou jogar porque tu está mandando. Jogou a rede. Quando jogou a rede, o que aconteceu? Os peixes só pularam dentro da rede. Um dia, Deus falou com o profeta Samuel: fala para Saul, o rei de Israel, e lá nos amalequitas aniquilar tudo: boi, cabrito, cavalo, criança, jovem, adolescente, velha, é para acabar com tudo. Mata rei, mata príncipe, mata guerreiro, mata ferreiro, mata geral, acaba, aniquila. Era um propósito de Deus. Saul foi, ganhou a batalha, mas poupou o rei, poupou o melhor dos animais. Deus falou com Samuel, Samuel foi ao encontro de Saul, e Saul falou assim, quando Saul viu Samuel, ele correu para Samuel e falou assim: louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, homem. Fizemos tudo que Deus mandou. Aí Samuel: mas que balido de animais é esse que eu estou ouvindo? Não, é que o povo de Deus, o miserável sempre tira a culpa dele, o povo de Deus guardou o melhor dos animais para sacrificar ao seu Deus. Samuel liberou a palavra: é muito melhor, o que Deus quer é que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedeça, obedeça, obedeça. Pedro falou: sobre a tua palavra, porque tu está mandando, eu vou fazer. Quem está entendendo? Ele lançou, obedecendo ao Senhor. Qual é o resultado da obediência? Quando eles jogaram a rede, verso 6, na água, pescaram tanto peixe, que as redes estavam quase arrebentando. A obediência traz junto a ela os frutos da sua fidelidade. Quer ser abençoado? Quem que quer ser abençoado por Deus? Basta obedecer a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer: as bênçãos do Senhor me seguirão e me alcançarão. Quando? Se eu atentamente ouvir a voz do Senhor meu Deus e a obedecer. A bênção vem pela obediência, não pela campanha.
A bênção vem pela obediência, não pelo jejum. E olha que a gente gosta de jejum, mas o jejum é para eu ouvir melhor a voz de Deus, é para eu me quebrantar e me aproximar de Deus, não para Deus me abençoar. Quando chega no verso 7, eles fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, que quase que os 2 barcos afundaram. O que a gente aprende aqui? Que os frutos da nossa obediência vão alcançar a todos. Vamos voltar no início do texto. Quantos barcos tinham na beira da praia? Em qual dos barcos Jesus entrou? De Simão, um dos barcos. Qual barco foi abençoado? Qual barco foi cheio de peixe? Nesse momento, o de Simão. Por que Jesus não entrou no outro barco? Se você ler o capítulo 4, vai ver que Jesus já havia, no capítulo 4, curado a sogra de Pedro. Pode ser então que Jesus entrou no barco de Pedro, porque a porta do coração de Pedro já estava aberta para ele entrar. Porque Pedro já tinha tido experiência com Jesus de vê-lo curar a sua sogra. Então Pedro não era um totalmente desconhecido de Jesus. Pode ser que por isso ele entrou no barco de Pedro. Só que aí no outro barco ele não entrou. Então Jesus fez acepção de pessoas. Ele abençoou as pessoas que estavam no barco de Simão Pedro e não abençoou as outras pessoas. Não, querido. Ele entrou no barco que o coração estava aberto. Ei, por isso que tem gente na igreja que está sentada do seu lado, é abençoado e você não é. Por quê? Porque você simplesmente não abriu a porta do seu coração. Só que aqui a gente aprende com Pedro o quê? A gente aprende discipulado com Pedro. Porque Pedro falou o seguinte: olha onde Pedro estava, no nível bem fundo do lago, Jesus no barco dele, a rede quase arrebentando, o barco cheio de peixe. O que Pedro faz? Chama o outro barco que ficou onde? No raso, e fala: vem para o nível que eu estou com Jesus, que aqui tu vai ser abençoado como eu sou. Isso é discipulado. Irmãos, eu tenho uma pregação que Deus me deu aqui, e eu botei o título nela bem provocativo. É: cola em mim que tu se dá bem. Nega, cola em mim que tu se dá bem. Isso não é arrogância não. O apóstolo Paulo falou assim: sede meus imitadores como sou de Cristo. Cola em mim que tu se dá bem, ué. Caminha comigo, faça o que eu faço. Tu não conhece Jesus, vai conhecê-lo através de mim. Pedro falou: vem, barquinho que está na praia, para o nível que eu estou, para que Jesus também tome conta do barco da sua vida. Jesus vai te abençoar, para você ser canal de bênção na vida do outro. E como discipuladores e cuidadores de gente, a nossa missão é trazer todo mundo para o nível, no mínimo nível que a gente está. No mínimo. É por isso que cada pessoa que entra pelas portas dessa igreja, a gente fala: tu é líder de célula e vai cuidar de gente. Mas eu, moço, eu nem sei falar direito. Eu também não sabia. Eu era cego e agora vejo. Eu era prisioneiro, agora eu sou livre. Jesus me libertou. Quem tentou matar teu ministério no começo da caminhada não sabia onde você poderia chegar, querida. Deus sabia. Aleluia. Eles chamaram os companheiros, esses que ficaram lá naquele outro barco: vem para outro nível comigo. Mateus 28, 19 e 20, Jesus manda ir, fazer discípulo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que Ele tem ordenado. Mateus 28, versos 19 e 20, isso é discipulado. Pedro falou: vem para cá, vem para minha célula. Está perdido no mundo? Vem para minha célula. Está perdido no mundo? Vem no culto da minha igreja. Está perdido no mundo? Senta aqui do meu lado, para o nível que eu estou, que tu vai se encontrar com aquele que faz toda a diferença na vida das pessoas. Quem está entendendo? E o barco foi. E o peixe que eles pescaram encheu os 2 barcos. E quase, Núbia, que os 2 barcos afundaram. A bênção é muito grande.
A quantidade de peixe é muito grande. A provisão de Deus é insondável, é imensurável. A bênção de Deus é saquinho de pipoca. Como é que o pipoqueiro faz? Pipoqueiro, bota a pipoca no saquinho, sacode, sacudida, joga recalcada e põe na pipoca até transbordar, transbordante. Sacudida, recalcada e transbordante é a bênção de Deus para nós. É o que Ele tem reservado para quem vai a novos níveis com Ele. Só que nesse texto Jesus não está só fazendo a pesca maravilhosa. Nesse texto Ele está escolhendo os primeiros discípulos para caminhar com Ele. Segue o verso 9 comigo e me acompanha na leitura. Simão e os outros... Perdão, pulei uma parte. Verso 8. Quando Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Chega uma hora na nossa vida, no nosso ministério, que a gente fala assim: eu não posso fazer isso. Esse desafio, esse chamado é muito grande para mim. Eu não tenho condições de cumprir esse chamado. Eu não tenho condições de ser pastor, pastora. Segura aí. Eu não tenho condições de ser líder, de ser intercessor, de ser ministro de dança. Eu não tenho condições de trabalhar na mídia. Eu não tenho condições de trabalhar no Ministério do Louvor. Eu não sou a pessoa adequada. Eu sou esquisito. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estou todo errado. Eu não tenho condições. Sabe uma coisa? Você está certo. Está certo. Por nós mesmos nada podemos fazer. Mas quando me rendo a Ele e cravo a minha vida na cruz, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pedro falou: não, eu não sou digno. Eu não posso fazer isso. É demais para mim. Verso 9. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Eles ficaram meio assim, de boca aberta. Meu Deus, quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor para mim? Por isso que eu grito igual desesperado. Sou desesperado. Quem diria que eu ia estar aqui com tanta joia preciosa nesse lugar? Tanto ministro e ministra labareda de fogo, e eu aqui pastoreando um povo que é muito mais precioso do que eu. Só Deus. Jesus falou no verso 10: não tenha medo. Vira para a pessoa que está do seu lado aí. Vira aí para ela aí. Fala: não tenha medo. Agora vamos para o espelhinho de novo. Põe o espelhinho aí. Fala: não tenha medo. Você está abismado porque pescou peixe? Tu foi chamada para cuidar de gente. Agora tu vai pescar gente. Eles arrastaram, escuta isso, os 2 barcos para a praia. E o texto vai dizer que seguiram Jesus. Quem seguiu Jesus? Simão Pedro, Tiago e João. Como que começou esse texto? Pedro, Tiago e João com o seu barco, os amigos do outro barco, lavando rede, consertando o barco, limpando o barco, organizando tudo, chateados, frustrados, deprimidos, preocupados com o que iam fazer sem ter conseguido peixe para vender ou para trocar, fazer o escambo ali e levar comida para casa. O texto começou com pessoas quase caindo na falência, com pessoas que estavam derrotadas naquele dia. O texto diz que horas depois, esses mesmos derrotados tinham tanto peixe que como nunca teriam pego. Por quê? Porque eles ficaram abismados, admirados. Ou seja, nunca pegaram tanto peixe como naquele dia. Só que aí, nós falamos aqui que conosco, Jesus não trata da margem com a multidão. Conosco Ele leva para outros níveis e trata no particular. Porque quem quer ser discípulo de Jesus não está preocupado com a mão de Jesus, está preocupado com o coração de Jesus. Quando eles chegam na praia, o que eles fazem? Eles abrem mão de aquilo que era tudo que eles mais queriam, para algo muito maior que eles ainda não conheciam. Eles abandonaram o barco, abandonaram o peixe
e foram caminhar com Jesus. O que esse texto nos ensina? Jesus vai te abençoar? Com certeza, eu sou abençoado por Jesus. Como eu sou? As bênçãos, gente, quem além de mim aqui, eu já fiz essa pergunta várias vezes, quem além de mim aqui tem recebido, não é recebeu não, tem recebido bênção pelas quais você não orou? Eu tenho recebido, gente, você não tem noção. Você não tem noção do que foi esse dia, o dia de hoje, 29 de setembro, na minha vida. Vocês não têm noção de eu ver em todas as horas desse dia até agora, todas as promessas que Jesus me fez em 2002 se cumprindo. Vocês não têm noção. Faltar-me-ia dias para poder continuar contando o que foi esse dia para mim na presença do Senhor. Só que as bênçãos do Senhor não podem ser maiores do que aquele que nos abençoou. O que Pedro queria com seus amigos? A bênção. Poxa, ninguém cuida de mim, eu estou na igreja, Jesus está me usando, mas não me abençoa, não usa ninguém para me abençoar, não me abençoa. Daqui a pouco Jesus mesmo faz na vida dele, e o que ele faz? Larga tudo e vai seguir Jesus. O que Jesus quer falar com a gente hoje? Que as bênçãos dele vai nos alcançar, mas as bênçãos é só um presentinho, é só um mimo. Bom mesmo é caminhar com ele. Bom mesmo é experimentar disso que eu estou experimentando todos os dias, e hoje não foi diferente. Hoje o pessoal no trabalho, você está bem? Eu estou chapado que eu estou bem, claro que eu estou bem, estou feliz demais. Por quê? Porque Jesus está falando no meu coração com a palavra dele, porque eu vou estar logo mais na igreja pregando a palavra dele, porque eu estou cumprindo algo que ele me prometeu há mais de 10 anos atrás. Do que algo melhor do que isso? É por isso que Satanás fica furioso, querido. Porque ainda que toque na sua bênção, sua preocupação não está na bênção, está no abençoador. Sua preocupação é o coração dele. Então, querido, você hoje, aqui, pastor, você não vai orar para Deus me abençoar? Claro que eu vou, irmão. Não sei se for o Dodô, o Manel pregou aqui esse mês já. Senhor, se tu quer me abençoar, Jesus falou assim, eu quero. Gente, querer abençoar é de Jesus. Não tem um que não chegou perto dele e não foi curado. Até quando ele não estendeu a mão, a mulher tocou nas vestes dele e foi curada. Até quando ele não abençoou, ele abençoou. Ele não estendeu a mão, eu te abençoo, seja curado. Ele não falou isso. Até quando ele não fez isso, Júlio, ele curou, ele abençoou. Por quê? Porque é da natureza dele, fluir dele rios de água viva. Ele quer te abençoar, mas a bênção é tão pequena diante do que ele tem de fato para você, e você tem se preocupado com a bênção que não chegou. E pior, falamos no começo do culto hoje, tem se preocupado com o que o mundo, inclui mundo, família, amigos, parentes, dizem a seu respeito. Eu não estou falando que você tem que desonrá-los, estou falando que o que importa é que Jesus diz a seu respeito, é isso que importa. Eu aprendi com meu bispo, numa mesa, Bia vai lembrar disso, que ela estava lá também. Ele falou assim, olha só, o discípulo, ele vai mais longe que o discipulador. Quando isso acontece, é a forma natural do discipulado acontecer. Que vocês vão mais longe do que eu, porque são flecha, e a gente está lançando vocês. Então você tem que ir mais longe, ok? Mas o bispo falou assim, ó, o filho, a filha, vai sempre mais longe que o pai e a mãe, mas nunca serão maiores do que ele. Sou pastor, expulso demônio, legião de demônio, cai para dentro da batalha espiritual, caminho com você, a gente saqueou o inferno, povoou o céu. Mas minha mãe briga comigo, e eu tenho que baixar a cabeça para ela. O que eu estou dizendo? Que eu não tenho que desonrar pai e mãe, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a palavra que tem que surtir efeito na minha vida é o que Deus pensa a meu respeito.
porque você está ficando muito preso ao que vão pensar acerca de você. Quando José fugiu da mulher de Potifar, ele falou: eu não posso cometer esse pecado contra o meu Deus. Ou seja, ele estava dizendo: o que Deus vai pensar a meu respeito? Tu tá maluca, mulher? Tu endemoniada, cheia de pombagira. Vazei, correu. Eu sei que Deus está falando com você hoje aqui, porque Ele está falando comigo desde sábado com essa palavra, e eu estava desesperado para pregar ela para vocês, e eu fiquei até feliz que o Jackson não está aqui, Bia, porque aí eu estou pregando no lugar dele. Eu sei que você não está feliz que o Jackson está aqui, mas eu estou, porque agora eu estou pregando no lugar dele, porque fominha é assim, ora para os outros não vir. É pecado, tem que confessar pecado para curar, né, irmão? Estou curado agora, estou curado, confessei. Você está rindo, né? Fica em pé no seu lugar.